Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre será que depois dessa pandemia todos nós vamos ter um pouquinho de fobia social ou agorafobia? Agorafobia, tô errando muito esse nome, mas é isso mesmo, acertei dessa vez. E eu tava fazendo uns posts sobre esse tema pro Instagram. E estava relendo os sintomas, né, refletindo um pouco sobre o pessoal que tem esses medos, esses receios de estar em lugares públicos, de sair de casa, e parei um pouquinho para pensar sobre essa questão da agorafobia. O que acontece? Quando a gente fala de pessoas fóbicos sociais e pessoas que têm agorafobia, a gente está falando, no caso dos fóbicos sociais, de pessoas que têm muito medo de falar em público, de estar em público, de serem julgados pelos outros, de receberem críticas. E quando a gente fala do outro lado, né, do pessoal que tem agorafobia, a gente está falando de pessoas que têm receio de estarem em lugares abertos ou em lugares fechados ou em transportes públicos, ou sozinhos fora de casa, ou no meio de uma multidão. E é claro que isso, até certo ponto, né, vem da nossa necessidade de sobrevivência mesmo. Então, se você parar um pouquinho para pensar, vou até contar uma história que eu passei assim. Eu fui num show uma vez e eles venderam muito mais ingresso para o front stage do que o que era para ser vendido, né? Na época que isso existia, que agora na pandemia esses nomes são todos estranhos. Enfim, e aí, sabendo que eles tinham vendido muitos ingressos a mais, o pessoal meio que invadiu o espaço e ficou extremamente superlotado. Era um local assim que não tinha possibilidade de ninguém sair para ir no banheiro, que literalmente não tinha como você sair dali até o show terminar. E aí eu me lembro que, ainda que na grande maior parte do tempo eu não seja uma pessoa muito ansiosa, eu me lembro que nessa situação particularmente eu fiquei completamente em pânico. Eu olhei assim e falei, se tiver aqui qualquer problema, certeza que a gente vai morrer, né? E aí os seguranças invadindo e tentando conter a galera, mas não dava, era gente demais. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que é normal até certo ponto que todos nós tenhamos esses medos que eu expus no início. Tanto esses medos mais fóbicos sociais, ninguém gosta de receber crítica, ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de se sentir mal recebido, quanto essa questão de ser um pouco fóbico, né, de lugares muito lotados de gente, que não tem como a gente sair, que não tem como a gente suprir as nossas necessidades básicas, ou mesmo lugares muito abertos para algumas pessoas, né, como estacionamentos ou, enfim, praças, ou lugares fechados, como uma loja, um supermercado podem gerar determinadas tensões. Para algumas pessoas, viagens também é muito comum, né? Enfim. E aí eu lendo essa questão dos sintomas da agrofobia, parei um pouco para pensar na pandemia, no que a gente está vivendo hoje, né? E assim, gente, é muito interessante isso, né? Por exemplo, a questão da multidão. Multidão é algo que para muitas pessoas antes não era um incômodo, mas hoje em dia eu imagino que mesmo para quem está mais tranquilo possível com essa questão da pandemia, estar num lugar com muitas pessoas desconhecidas causa um certo estranhamento, né? Causa um certo receio. E eu já vi também em muitos lugares pessoas perguntando assim: eita, depois da pandemia, como é que eu vou conseguir lembrar como é que faz para sair de casa de novo, lembrar como é que faz para estar com as pessoas de novo, né? Socializar e tal, porque já esqueci. Até certo ponto, eu acho que isso é exagero, né? Mas tem um lado, e aí a pergunta que deu origem a esse vídeo, né? Tem um lado disso que eu acho que tem um fundo de verdade. A gente perdeu um certo repertório comportamental. Antes a gente tinha muito mais habilidade para lidar e porque tínhamos um repertório maior. Algumas coisas que a gente fazia antes, agora a gente não pode mais fazer. Vou te dar um exemplo: abraçar uma pessoa desconhecida, né? Então, quando a gente conhecia alguém, ou era alguém distante, um garçom mesmo, abraçar, pegar na mão, né?
trocar materiais com aquela pessoa, então entregar uma folha, um papel, a pessoa devolver. Eram coisas de um repertório comportamental social normal e que hoje em dia a gente não pode fazer. Hoje em dia a gente precisa buscar outras formas e a gente ainda não está totalmente adaptado a essas formas. E tem que realmente se pensar como vai ficar esse repertório após pandemia, né? Se a gente vai voltar a fazer certas coisas e outras coisas não, enfim. A gente vai ter que criar um repertório novo em muitos aspectos. Então tem esse fundo de verdade, que realmente a gente vai ter que criar um repertório novo. São coisas que a gente não sabe como fazer, talvez a gente ainda não saiba, e a gente vai ter que começar a entender como. Então, em certo nível, todos nós vamos ficar um pouquinho mais, né, desafiados pelo contexto social. Tanto por essa questão de lidar com um local com muitas pessoas, como é que eu vou me sentir com isso? Eu vou ter que me readaptar. Porque ativa um pouco esses medos da gente, assim, de como é que eu vou sair daqui, se eu quiser ir embora, eu posso ir embora, cadê o lugar para, né, assim, eu tenho que ter uma rota de fuga. Então, grandes multidões, elas tendem a gerar um certo receio, lugares onde a gente imagine que a gente não vai ter um suporte, eles podem gerar um certo receio por conta dessa questão do medo de não saber como pedir ajuda. Algumas pessoas, inclusive, precisam ficar mais atentas a isso, porque sabendo que é um risco essa questão de, vamos supor, vou dar um exemplo. Você está muito desacostumado a sair de casa. Daí você vai sair de casa e você tem uma crise de pânico. Nessa crise de pânico, você pode se sentir muito mal e tentar passar a evitar essa crise, por exemplo, não vou mais sair de casa. Então, não vou sair de casa sozinho, porque se eu tiver uma crise de pânico, quem é que vai me acudir, né? E aí, medos como esse, receios como esse, que vão se formando, que vão gerando mais e mais medo, é algo que pode acontecer com alguém que está muito desacostumado a lançar a mão desse repertório. Poxa, eu não me lembro mais, faz muito tempo que eu não saí de casa, eu não me lembro mais como é que exatamente a gente tem que fazer para ter esse contato. Então, a gente precisa ter acho que uma consciência desse processo, né, de como isso tem acontecido, dessa perda de repertório comportamental, dessa possibilidade da gente desenvolver sintomas ou sinais de medos maiores de crítica, mais receio de interação social, mais medo de ser avaliado, julgado, né? A gente se escondeu muito por trás da nossa máscara, não dá para deixar de levar isso em consideração totalmente. Por outro lado, também esse receio das coisas que a gente não fazia antes, como ou que a gente não tinha receio antes, né? Tipo, usar transporte público. Talvez para algumas pessoas isso fosse normal, né? Normal, segunda-feira de manhã eu vou lá, pego meu ônibus, vou pro trabalho. E aí passou a ser uma coisa que não podia fazer porque é um lugar sujo, porque está contaminado, porque tem muita gente, porque aumenta a quantidade de contaminação. E agora, certas coisas que eram neutras, como acontece no caso da agorafobia, para nós assumiu um caráter de receio, de perigo, de medo mesmo. E a gente precisa se readaptar a isso, entender como é que eu vou me relacionar novamente com isso. Como é que eu vou fazer para trabalhar esse medo em mim, para perder esse medo? Independente da fase em que estejamos, né? Ou na fase final da pandemia, onde não tem mais essa pandemia de jeito nenhum, não precisa mais usar máscara, espero que cheguemos lá, né? Ou mesmo na fase em que estamos agora. Se você já é uma pessoa que precisa pegar esse ônibus e ir para o teu trabalho, porque já voltou a ser presencial, muita coisa voltou, essa pergunta já vale para agora, né? Como é que você vai fazer para lidar com esse medo, para desenvolver um novo repertório, para estar no ônibus sem tanto receio, né? Sem tanto desespero, sem tanta sem tanto tensionamento, eu acho que essa é a palavra, né? Porque a falta desse repertório, ele pode gerar tensionamento. Então, como eu estava colocando, eu acho que o mais importante é a consciência. A consciência de que vamos enfrentar esse desafio e a consciência de que precisamos juntos desenvolver esses novos repertórios. Quem sabe até perguntar para a pessoa que está do teu lado, né? Dizer, o que que você acha? Como é que você acha que é mais interessante a gente fazer? Quais os desafios que você tem vivido? Então, espero que esse vídeo, essa breve reflexão sobre os sinais e sintomas que a gente vê na agorafobia, desculpa, e na fobia social,
que eles possam servir como um alerta para a gente tomar essa consciência, parar um pouquinho para pensar sobre isso, para pensar sobre essa mudança de repertório e pensar como a gente quer e como a gente vai lidar com isso daqui para frente, tá? Um beijo e se você ficou com alguma dúvida, ou alguma curiosidade, ou quer trazer um comentário, deixa aqui que aí depois a gente vai vendo como é que interage com vocês. De repente eu faço um vídeo com a continuação, né? Eu trago alguns pontos lá no Instagram sobre isso, certo? Beijo, até a próxima.